Imagine que você está presa em uma casa antiga, onde cada porta que tenta abrir revela o mesmo cômodo, escuro, silencioso e frio. Você caminha de um lado para o outro, buscando uma saída, mas os corredores apenas se repetem, como um labirinto, feito sob medida para manter você ali, parada, revivendo as mesmas cenas, os mesmos sentimentos. Esta casa é invisível, mas você a carrega dentro de si. É o espaço onde mora uma dor silenciosa, antiga, que talvez nem saiba nomear, mas que pesa em cada passo. Talvez, ao ouvir isso, seu coração tenha estremecido. Quantas vezes você já se pegou sentindo que repete os mesmos padrões? Relações onde busca aprovação, situações em que se cala para evitar conflitos, um cansaço emocional que parece não ter fim. Você sente que sua vida está marcada por ciclos que não sabe como quebrar, por uma estagnação que aprisiona sua alma. E, mesmo quando tenta mudar, algo invisível a puxa de volta, como raízes profundas que não permitem que você floresça completamente. O que talvez você ainda não saiba é que essa dor não nasce apenas do que viveu conscientemente, mas também de feridas profundas que habitam o seu inconsciente, especialmente aquelas herdadas da relação com sua mãe, com as mulheres que vieram antes de você. São marcas ancestrais, transmitidas silenciosamente através de gestos, palavras não ditas, medos e culpas que se tornaram parte de quem você é, moldando a forma como ama, como se protege e até como se limita. É justamente aqui que entra Carl Gustav Jung, um dos grandes pensadores do século passado, cuja visão sobre o inconsciente nos oferece uma chave preciosa para entender e, principalmente, transformar essas dores ocultas. Jung acreditava que dentro de cada pessoa existem arquétipos, imagens universais que orientam nossa psique, e que ao reconhecer esses padrões, podemos romper ciclos e nos libertar. Ele falava sobre a importância de olhar para a sombra, aquilo que negamos ou não percebemos em nós mesmas, mas que conduz silenciosamente nossas escolhas e emoções. Por isso, convido você, com todo carinho, a seguir comigo nesta jornada de descoberta e cura. Ao longo deste vídeo, vamos juntas compreender os passos para curar o seu complexo materno e libertar-se de padrões que já não servem mais. Se este tema tocou seu coração, ou se você já viveu algo parecido, deixe um comentário. Sua partilha pode inspirar e acolher outras mulheres que também carregam essas dores. E no final do vídeo, vou propor um desafio prático e simbólico, que poderá ser o início da sua verdadeira libertação emocional. Fique comigo até lá. O que chamamos de dor materna é, na visão da psicologia profunda, um eco silencioso do arquétipo materno, uma imagem universal que habita o inconsciente de todos nós, moldando crenças, medos e anseios. Não é apenas a figura concreta da mãe, mas a ideia interiorizada dela, aquela que cuida, acolhe, mas também limita e exige. Muitas vezes, essa presença atua como uma força invisível que orienta nossas escolhas, como fios que movimentam uma marionete, sem que percebamos. É um amor misturado com dor, proteção misturada com culpa, afeto atravessado por exigências implícitas. Na vida real, esse arquétipo pode se manifestar de maneiras que talvez você já tenha sentido. A dificuldade em dizer não, o medo de decepcionar, a necessidade de ser perfeita aos olhos dos outros. Pode aparecer também como aquele excesso de controle sobre os filhos, ou como um vazio profundo quando eles seguem suas próprias vidas. Talvez, sem perceber, você esteja repetindo padrões maternos que sempre jurou evitar, ou carregando culpas que não são suas, como se fosse sua obrigação manter todos à sua volta felizes, mesmo à custa do seu próprio bem-estar. Já se deu conta de quantas vezes se anulou para manter a harmonia? Ou de como certas escolhas foram feitas não porque você realmente quis, mas porque sentiu que era o certo ou o esperado? Talvez tenha notado que, mesmo desejando liberdade, há algo dentro de você que impede, que trava,
Essas são pistas valiosas de como o complexo materno atua silenciosamente, condicionando atitudes, limitando desejos e moldando silenciosamente sua identidade. Quando Jung falava do complexo materno, ele não se referia a uma mãe específica, mas à energia psíquica que se forma a partir da relação primária com essa figura. Uma força que pode tanto nutrir quanto sufocar, dependendo de como foi vivida e de como foi integrada. Por isso, reconhecer esse complexo é o primeiro passo para desatar os nós que ele cria e iniciar um movimento de volta para si mesma, recuperando a autenticidade perdida sob o peso das expectativas herdadas. A beleza, e também o desafio, deste processo está justamente em perceber que a mãe interiorizada não precisa ser destruída, mas ressignificada. O caminho não é o da ruptura agressiva, mas da compreensão amorosa, da aceitação madura, que permite seguir adiante sem carregar aquilo que não pertence mais a você. É sobre transformar a prisão em abrigo e depois abrir a porta desse abrigo para o mundo, com passos novos e livres. Este padrão, tão enraizado, se expressa de modo quase imperceptível nas rotinas do dia a dia. Talvez você se veja pedindo desculpas por ocupar espaço, evitando expressar o que realmente sente, ou mesmo se sabotando quando está prestes a alcançar algo que deseja profundamente. Às vezes, essa influência se mostra como uma busca incessante por aprovação, como se houvesse uma voz interna, repetindo incansavelmente: não é suficiente, você precisa fazer mais, você precisa ser melhor. Pode ser que, em momentos de silêncio, perceba esse vazio que nunca se preenche, mesmo cercada de pessoas e realizações. Ou, então, sinta uma raiva contida, que não sabe de onde vem, mas que aparece sempre que alguém tenta impor limites a você. Esses comportamentos são expressões de uma lealdade invisível, como se estivesse sempre tentando ser a filha perfeita, mesmo que isso lhe custe a própria felicidade. São heranças emocionais que se perpetuam, até que sejam vistas, reconhecidas e, enfim, curadas. Você já percebeu como certos sentimentos surgem automaticamente, como reações programadas que parecem não ter controle? Talvez sinta culpa, sempre que pensa em priorizar seus próprios desejos. Ou se sinta responsável pelas dores dos outros, carregando um fardo que nem sabe de onde veio. Já se perguntou de quem é realmente essa dor que carrega? Quantas dessas culpas, desses medos, dessas limitações são de fato suas? E quantas são ecos do passado, transmitidos por gerações de mulheres que também não souberam como se libertar? É nesse ponto que começa a emergir o chamado para a individuação, o processo descrito por Jung como o caminho de retorno à autenticidade. É um movimento corajoso de abandonar as máscaras que usamos para sermos aceitas, para não sermos julgadas ou rejeitadas. É a escolha de recuperar a própria voz, de romper as lealdades invisíveis que nos mantêm presas a papéis que já não cabem mais. A individuação é o convite para se tornar quem você é, de forma plena, consciente e livre. Esse retorno não acontece de forma abrupta, nem deve ser vivido como um rompimento doloroso, mas sim como uma dança delicada entre olhar para as raízes e permitir que novos galhos cresçam. É entender que é possível honrar a mãe, a história e as mulheres que vieram antes, sem que isso signifique repetir as mesmas dores ou carregar os mesmos fardos. É um convite para respirar mais livremente, para escolher novos caminhos, para deixar que sua essência floresça sem culpa, sem medo, sem prisões invisíveis. Para iniciar essa travessia, existem passos práticos e profundamente simbólicos, que podem ajudar você a soltar esses laços que já não nutrem, apenas apertam. Um deles é escrever uma carta à sua mãe, viva ou não, na qual expresse tudo aquilo que ficou guardado. Dores, amores, ressentimentos, gratidões. Não, é necessário que ela leia. O mais importante é que você dê voz àquilo que sua alma guardou em silêncio por tanto tempo. É um ato de libertação, uma devolução simbólica do que não é mais seu. Outro passo poderoso é realizar uma devolução imaginária. Em um momento de recolhimento, visualize-se entregando à sua mãe
ou aos seus ancestrais os fardos emocionais que percebeu carregar. Diga internamente que reconhece o amor que recebeu, mas que escolhe seguir livre desses pesos. Esse ritual simples, mas carregado de força, permite criar um espaço interno novo, mais leve, mais verdadeiro. É uma forma de honrar sem repetir, de agradecer sem se aprisionar. Você pode também criar afirmações que reforcem essa nova posição interna. Frases como: eu me permito viver a minha vida com liberdade e autenticidade, ou eu honro minha mãe, mas sigo o meu próprio caminho, podem ser repetidas diariamente, como sementes que, com o tempo, se transformam em raízes, fortes e saudáveis. Essas palavras não são mágicas, mas ajudam a construir uma nova narrativa interna, mais alinhada com quem você realmente deseja ser. Além disso, cultivar pequenos rituais de autocuidado que simbolizem esse compromisso com você mesma pode ser extremamente transformador. Pode ser um banho consciente, uma caminhada silenciosa na natureza, ou simplesmente o hábito de reservar um momento do dia para ouvir sua própria voz, sem julgamentos. Cada gesto desses reforça a mensagem interna de que você merece amor, atenção e liberdade, independentemente das expectativas ou das histórias passadas. Ao trilhar esse caminho, lembre-se, não se trata de apagar o passado, mas de integrá-lo de forma saudável. O que antes era prisão pode se tornar aprendizado. O que era dor pode se transformar em força. E assim, você vai se aproximando, passo a passo, da mulher que sempre existiu dentro de você, mas que talvez estivesse escondida sob as camadas de medo, culpa e obrigação. Esta jornada é sua, e a conclusão dela, que trará um desafio prático e simbólico, será o convite final que farei a você logo adiante. E assim, você percebe que a jornada de transformação não termina aqui. Ela se desdobra suavemente, como um rio que segue seu curso, agora mais consciente, mais sereno. Você carrega neste instante não apenas novas ferramentas, mas também perguntas renovadas, capazes de iluminar os próximos passos com a clareza que antes parecia inalcançável. Dor que um dia foi um fardo opressor agora se revela como a semente do seu florescimento. Não é mais o fim da linha, mas o solo fértil onde pode crescer algo inteiramente novo. A história que antes oprimia torna-se fundação para sua liberdade emocional, mostrando que o passado, mesmo com suas sombras, não define quem você é, mas serve de trampolim para quem você escolhe ser. Imagine, neste momento, a imagem simbólica de escrever com sua própria letra, traçando palavras que nunca foram ditas, compondo uma narrativa íntima, livre de máscaras e de pesos antigos. Esse gesto silencioso, mas profundo, representa a libertação. O instante em que você deixa de repetir padrões herdados e começa, enfim, a criar sua própria trajetória. Ao se curar, você não caminha sozinha. A cada passo dado em direção à sua verdade, também quebra ciclos silenciosos que atravessaram gerações. Liberta não apenas a si mesma, mas também as mulheres que vieram antes, aquelas que, talvez sem perceber, transmitiram fardos invisíveis. E ao fazer isso, deixa para as que virão um legado mais leve, mais amoroso, mais autêntico. Agora, convido você a continuar trilhando esse caminho conosco. Se este conteúdo tocou o seu coração, compartilhe-o com outras mulheres que possam se beneficiar dessa reflexão. Juntas, criamos uma rede silenciosa, mas poderosa, de cura e libertação. E se quiser, fique aqui. Acompanhe os próximos episódios, pois ainda há muito a ser explorado, com suavidade e profundidade. Antes de nos despedirmos, deixo um desafio simples, mas carregado de significado. Hoje, dentro das próximas 24 horas, pegue uma folha de papel e escreva uma carta para sua mãe, ou para a figura materna que habita sua memória. Não se preocupe em enviá-la. Apenas permita-se expressar o que nunca foi dito, acolher o que sempre sentiu, nomear o que antes parecia indizível. Após escrever, guarde essa carta num lugar seguro, ou, se sentir que é o momento,
Queime-a como um ritual silencioso de devolução e libertação. Esse pequeno gesto, simbólico e prático, marca o início de uma nova relação com sua história, mais consciente, mais amorosa e, acima de tudo, mais livre. E então, seguimos juntas, até o próximo encontro, onde continuaremos a desvendar, com delicadeza e coragem, os caminhos possíveis para viver com mais verdade, mais inteireza e mais amor. Até lá, cuide-se com ternura e celebre cada pequeno passo desta travessia tão profunda quanto libertadora.